né, como o professor bem destacou. A questão dos baremas, eu acho que a gente apenas precisa fazer uma distinção muito importante entre os baremas de danos restitutórios e a questão do dano moral, né? Eu acho que os baremas, eu sou contra a tabela, né, de danos restitutórios, mas eu acho que a questão dos danos morais poderiam ter valores estipulados. Mas eu acho que aí, chegando à questão da restituição integral, é preciso que haja uma restituição integral do prejuízo material daquelas vítimas, né? Quer dizer, então, o acidente, né, com a roda do carro, o acidente relativo a uma contaminação no hospital, é preciso que haja um fundo, né? E aí a reparação deve sim ser integral. Integral dos danos corporais, como na França, integral dos danos materiais, quer dizer, o custo do tratamento, o custo das medidas pós-hospitalares, etc. Agora, o dano moral, na maioria das legislações, tem sido tabelado sim, né? A França tabelou para os casos de dano de saúde, para os casos de contaminação pelo vírus da AIDS. Os Estados Unidos, que constituíram um fundo, né, até contextualizando, né, um fundo do 11 de setembro para as vítimas, né, para os parentes das vítimas do 11 de setembro, constituiu um fundo em que ele estipula lá um valor tabelado de o que ele chama danos morais. Tá? Então, eu acho que os danos morais poderiam, né, seguir para uma via mais ou menos de unificação de valores. Agora, eu acho que os danos patrimoniais, os danos corporais, os danos à saúde, devem respeitar o caso concreto, né? E aí é por isso que a gente vai criar o que a França e os Estados Unidos chamam de um contencioso dos fundos, né? Quer dizer, uma ação célere de pouco mais de 6 meses, em que o fundo vai examinar quais são os valores requeridos pela vítima, né? Por outro lado, a questão da culpa é muito interessante, porque o professor citou com muita propriedade o afastamento da culpa do processo indenizatório. E eu acho que aqui é muito curioso, porque se a culpa ela se afasta do processo indenizatório, por outro lado, eu acho que aos poucos ela volta ao processo de prevenção, né? Ou seja, uma culpa que durante tanto tempo foi um pouco sacrificada, foi um pouco abominada, né? Até Georges Ripert lá, na sua obra clássica, né, a regra moral das obrigações, já anunciava esse retorno da culpa à responsabilidade civil. Afinal, nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas que agem com culpa, somos pessoas que não podem ser vistas simplesmente sob um ponto de vista objetivo, como que era a responsabilidade objetiva. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a culpa ela se afasta desse processo indenizatório, ela reingressa, ela volta à responsabilidade civil, mas nesse outro ramo, nessa outra ideia de uma responsabilidade voltada para o agente ofensor, em que aí sim eu examino a culpa. Ao ponto que é preciso pensar numa culpa da prevenção. Quer dizer, e aquele sujeito, aquele indivíduo, que embora tenha causado dano, prova ao magistrado que tomou todas as medidas preventivas que podia. Quer dizer, como fazer? Será que ele é obrigado a reparar? Será que ele é responsável? Ou será que não seria mais apropriado que esta vítima, ao invés de criar teorias e inventar, muitas vezes, nexos causais, culpas e outros institutos que pudessem fazer com que esse indivíduo, mesmo tomando todas as prevenções, tivesse que indenizar, será que não seria mais justo imaginar um mecanismo de indenização para essa vítima? Será que é justo culpar, né, uma empresa que há 10 anos toma todas as medidas preventivas, que gasta milhões e milhões por mês para evitar que dejetos sejam jogados no rio, da mesma forma que você pune uma empresa que jamais tomou uma só medida preventiva? Quer dizer, aí também é uma questão de injustiça, né? Então, aí a gente volta com a culpa. A discussão é toda de culpa, mas uma culpa racionalizada, uma culpa da prevenção, ou seja, quem tomou as medidas de prevenção possíveis ou não, claro, dentro de um limite econômico. Não adianta também pedir que a empresa gaste todas as suas receitas com prevenção. É preciso lembrar que as empresas têm também um objetivo de lucro, né? E a questão do regresso é muito interessante porque no Brasil, né, muita gente desconhece, mas nós temos mecanismos de regresso. O DPVAT. O DPVAT possui em sua lei um mecanismo de regresso que é rarissimamente utilizado. Eu não encontrei nenhuma ação de regresso na minha pesquisa do DPVAT. Tá? E a maioria dos doutrinadores que estudam DPVAT concordam que é muito raro encontrar ações de regresso da seguradora líder ou das seguradoras contra o causador do dano. Por quê? Porque o DPVAT indeniza R$ 13.500 em caso de morte. Tá? E aí a gente volta à questão da reparação integral.
É uma reparação integral? Claro que não. E a tabela, né? É uma tabela. Então, quer dizer, o que acontece hoje? O indivíduo é reparado em R$ 13.500 e entra com uma ação de complementação no judiciário. Ou seja, a gente gasta o dinheiro do fundo e continua com o mesmo problema de asfixia do Poder Judiciário. Então, mas há uma ação de regresso nesses casos. Agora, outro problema, normalmente os membros do DPVAT são também os diretores, são também os membros das grandes seguradoras. Quer dizer, aí também pode haver um conflito. E, finalmente, ainda falando dos fundos, é preciso lembrar que nós temos um fundo, que é o fundo dos direitos difusos, que é um fundo que tem um capital, mas que tem muita dificuldade em colocar em prática, que tem muita dificuldade em gerenciar projetos, né, que tem uma proposta excelente. Né, se entrarmos no site lá do Fundo de Direitos Difusos, é muito interessante a forma de veiculação, a forma de atribuição desses recursos, mas ainda há uma grande dificuldade em função muito de burocracias e outros tipos de problema. Então, quer dizer, a realidade dos fundos, ela não é tão distante de nós. Tá? Essa realidade de uma indenização séria precisa ser debatida um pouco mais, eu acho. Então, é o que fica um pouco da minha proposta, esse estímulo para que a gente comece a debater um pouco isso. Professor Dr. Daniel de Andrade Levi, parabéns pela escolha do tema, muito relevante, bastante atual, acho que sempre atual, né? E parabéns também pelo trabalho. A juíza, professora Clarissa Braga, também muito obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos, pelas questões levantadas também, assim bem como o professor Guilherme Souza. E eu reitero o convite a você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Bem, você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, um estudioso das áreas de Direito, Física e Matemática. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda era um estudioso em diferentes áreas: Direito, Física, Matemática. Formou-se em Direito aos 19 anos, quando escreveu a primeira obra, A Margem do Direito, elogiada inclusive pelo jurista Rui Barbosa. O alagoano, nascido em 1892, escreveu quase 100 tratados. O mais conhecido, o Tratado de Direito Privado, tem 30.000 páginas distribuídas em 60 volumes. Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, Pontes de Miranda ajudou a divulgar no Brasil novos métodos e concepções da ciência jurídica. Lutou pelo fim dos desvios autoritários de instituições no início do século XX. Atuou como desembargador do antigo Tribunal de Apelação do Distrito Federal em 1932 e em 1939 foi nomeado embaixador na Colômbia. Sem democracia e liberdade, não há Estado de Direito. Obrigado e até o próximo programa.